Fala, nação atleticana! Mais um pós-jogo do Pra Cima Cap. Gente, a vitória veio, né? Vamos falar de algumas rameladas aí do Odair Helman, né? Para você que está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal Pra Cima Cap. Tava lá na arena, meia-noite e meia agora, cheguei em casa agora. E, gente, estamos na briga, estamos no bolo doido. Estamos a 2 pontos do G4, né? Vamos ter uma final contra o Goiás. Mas vamos falar desse jogo, desse pós-jogo, né? Então, se você que está me vendo aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo aos novos inscritos. Aos inscritos, uma boa noite, ou um bom dia, uma boa tarde, não sei quando você vai ver esse vídeo. Mas o Atlético venceu. Se inscreva no canal, curte o vídeo, porque cada curtida sua que o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele vai entregar mais para atleticano fanático como eu, como você. Horário ridículo, horário feio, plena segunda-feira, horário 9h30 da noite, mas não importa a partida que você disputar, eu tô em todos os jogos do Atlético na Arena da Baixada, sou sócio, e quando eu cheguei, saiu a escalação. Eu gostei, né? Contra o fraco time do Amazonas, tinha que ter tirado mesmo um zagueiro, né? Eu gostei dos dois zagueiros ali, o Teran e o Arthur Dias, que eles constroem. Veio o Gaston, né, pela direita, o Derek pela esquerda. Aí, gente, o Odair mudou, né, colocou o Filipinho, que foi muito bem, né? Vou falar para vocês aqui. O Julimar foi o melhor do jogo hoje, mas o Filipinho foi o segundo. Gostei muito da partida do Filipinho hoje. Dudu, aí, né, ele colocou 4 atacantes ali. Na verdade ali o Mendonça no primeiro tempo ele jogou mais como um lateral direito e um ala pela direita, o Leozinho flutuando ali pela esquerda, né? E o Julimar, craque da partida hoje, e a bosta do Allan Kardec. Gente, eu venho falando para vocês, o Allan Kardec não dá, tem que mandar esse cara embora. A gente jogou o primeiro tempo com a menos. Ele quase foi expulso, que eu vou falar já, deixar isso bem claro. Mesmo lance que teve com o Gustavo Gomes do Palmeiras, eu expulsaria tanto o Gustavo Gomes como o Allan Kardec, tá? Aí vamos falar uma coisa. Allan Kardec, o pior, esse cara não tinha nem, pelo que eu vi ali, pelo que a rádio tava falando, que ele tá com o terceiro amarelo, não joga contra o Goiás. Eu nem relacionava mais esse cara. Esse cara, ele é um a menos, né? Porque o Allan Kardec, você vai, tipo, daí colocou ele para quê? Para ser o atacante de área. Olha a cagada que ele fez lá no jogador do Manaus. Olha onde que ele tava. Gente, o cara tem 37, 38 anos. É pior que os cabaços dos pés da base, fazendo cagada. O Allan Kardec, eu venho falando todos os meus prés e pós-jogo. Se nós dependemos do Allan Kardec, nós estamos ferrados. A verdade é essa. O Allan Kardec é fraco. Tem que mandar esses caras embora. Allan Kardec, Juliano, que, cara, não joga. E pelo amor de Deus, vamos falar ainda isso, Fernando. Você tem que comer, você tem que ser leão de treino. Porque eu choraria se eu fosse banco pro Kardec. O Kardec é fraco demais. Aí começou o jogo, né? O Atlético controlando, tendo controle do jogo. Não jogou, se eu falar pra você, foi a melhor partida? Gente, eu tô indo na arena e tô acompanhando os jogos do Atlético, todos os jogos. Dá pra colocar 1, 2, 3 jogos que foi interessante, entendeu? Mas o Atlético hoje soube jogar, né? Faltam 4 jogos, tem que vencer, tem que fazer mais pontos possíveis. Então, o primeiro tempo o Atlético tentou. Aí o Julimar, né? Que infelizmente já era para ele estar como titular, mas o Julimar ele vem de lesões, né? Quando ele começou a jogar, ele teve uma virose. O Odair estava com muita receio de, de colocar ele para ele sofrer lesão, mas hoje ele foi o cara do jogo, né?
Primeiro, que golaço, né? Golaço, golaço, golaço. Fez um gol aos 17 minutos. Aí, até acabar o jogo, né? O Atlético ele teve algumas instabilidades na partida. O Amazonas tentava muita bola longa, né? Ali os zagueiros que eram altos ali, escanteio. Mas o Atlético, na minha opinião, ele conseguiu controlar o jogo, né? O time do Amazonas também é muito fraco, né? Não é à toa, ele é o penúltimo colocado, gente. Se o Atlético hoje, ó, se esse time aqui não ganhasse hoje, adeus. Aí acabou, né? Na minha opinião, que se salvou hoje. O Filipinho jogou muito bem ali como volante, né? O primeiro tempo ele jogou mais, ele já tentava armar o time. Dudu, escondido, infelizmente não conseguiu jogar. O Allan Kardec, eu tô falando aqui já faz, ó, muito tempo. Se a gente depender dele, nós estamos ferrados. Quando ele entra, ele e nada, eu acho que ele e um Cone, acho que o Cone ainda faz alguma coisa, porque ele não ajuda em nada, ele não agrega em nada. Esse cara, ele é um ex-jogador em atividade. A minha opinião é essa. Aí veio as mudanças, né? O Alan Patrick entrou muito bem, daí colocou também o Luiz Fernando. E aí o segundo tempo o Atlético jogou, teve o controle do jogo, né? O Atlético teve muita, mas muita finalização. O Atlético chutou mais, né? Finalizou mais. Teve uma oportunidade com o Luiz Fernando, né? Teve uma oportunidade com o próprio Derek. Teve uma oportunidade com o Mendonça, que bateu na trave. O juiz deu amarelo. O juiz disse que tocou no Benavides, mas eu acho que não teve isso aí. Mas o Atlético controlou o jogo, né? Tinha que fazer o segundo gol, porque 1-0, uma bola bandida, uma bola parada que a gente sabe, né? O torcedor atleticano que vai no jogo, ou você que estava vendo em casa, você sabe que a bola parada de qualquer time, a gente fica com frio na barriga, é um desespero total, é dificuldade. A verdade é essa. E aí o Atlético conseguiu controlar o jogo, o Atlético fez, né? O Gilimar hoje cansado, mas ele conseguiu, né? Uma baita numa jogada também, uma arrancada, explosão, tirou o zagueiro e fez o segundo gol, chutando. Foi um baita de um gol. A gente tá na briga, né, gente? A realidade é essa, né? Tinha que ganhar hoje, independe do que acontecesse, jogando bem, jogando mal, com 1-0, 2-0, um gol de cabeça, gol feio, né? Gol contra. O que importante era hoje era vencer. E a gente venceu, estamos na briga, 53 pontos. Né? A gente está em sétimo colocado. Daí está em sexto, tá o Novo Horizontino, aí vem Criciúma, aí vem ali, né, o Goiás, Chapecoense, Remo e o Coxa. Gente, na minha opinião, são 3 times brigando por uma vaga, né? Eu acho que ficou muito fácil, né? O Coxa, rodada que vem, eu acho que ele já consegue os pontos necessários. A Chapecoense tem confronto direto, mas, né, chegou também nos 57. O Remo está com 57, tem os seus confrontos diretos, tem uma gordura a ser queimada, e a gente está brigando, né? Vai ser o confronto direto contra o Goiás, mas aí a gente deixa para o pré-jogo. Mas o importante é que o resultado veio, depois de 4 partidas que o Atlético não vencia, de 12 pontos só conquistou 2. Então hoje a gente conseguiu restabelecer na arena, pontos ali fortes ali, né? Assim, notas boas. O Filipinho hoje jogou muito bem. Allan Kardec, quando entrou, jogou muito bem. O próprio Leozinho, né? O Leozinho hoje jogou bem. Tem que aprender só a fazer gol, Leozinho. Aprende a chutar, Leozinho. Tem que fazer gol, meu irmão. O Speed Mendonça hoje, né? Primeiro tempo jogou como ala ou lateral direito. O segundo tempo ele jogou mais como um ponta. Foi muito bem. Julimar, né? Eu sempre falo que esse cara ele é um jogador de Série A numa Série B. Né? É o nosso grande reforço no segundo semestre, junto com o Kevin Viveiros. E a gente, estamos na briga. Né? O Atlético vai disputar, enquanto tem bumbum tem flecha. Eu acredito.
Venho falando isso várias e várias vezes nos meus pré e pós-jogo. E a gente tem que fazer o jogo da vida lá, o jogo de Goiás, em Goiânia, vencer o jogo para a gente continuar. E a gente, talvez, dependendo do resultado do Novo Horizontino e o próprio Criciúma, talvez a gente já entre, né, no G4. Mas a gente precisa vencer para a gente continuar nessa pegada aí. Faltam 4 jogos, né? Temos 12 pontos a ser disputado. A primeira final já foi, eu acho que o único jogo que é o mais difícil é agora com Goiás, porque o resto a gente consegue vencer, né? Volta Redonda, que também está brigando por rebaixamento, time muito fraco. Eu acho que a gente vence. Ferroviário, fora de casa, eu acho que o Atlético consegue vencer. E contra a América Mineiro, a América Mineiro aí já ganhou do Atlético. Eu acho que eles conseguem já. Talvez eles venham na última rodada, né, com o time já com sub-23, porque já vai estar livre do rebaixamento. Então, o Atlético, as últimas 4, a gente tem 3 jogos que a gente consegue vencer. O jogo do Goiás é uma final, né, uma final de Copa do Mundo. Então, a gente precisa jogar e a gente tem que jogar para vencer, para a gente entrar de vez na briga. Rapaziada, gente, muito obrigado aí por vocês que estão seguindo o canal. Cara, se inscreve aí, dá uma força, dá um like, curte, compartilha, joga lá no grupo de atleticano. E se Deus quiser, a gente vai conseguir o objetivo, né? A gente tem que ficar entre os 4, né? O Atlético tem que jogar a Série A. Esse clube aqui, ó, é grande demais. Nação Atleticana, uma boa noite, uma boa semana. Horário ruim, vou dormir tarde, mas o que vale é que o Furacão venceu. Estamos na briga e vamos ver o que vai acontecer lá sábado, 4 horas. Vamos fazer o pré-jogo lá por quinta ou sexta. A gente venceu. Dá um like, curte, compartilha o grupo aí. E tamo junto, vencemos. E fora Kardec, esse cara não dá mais. Um grande abraço. Graças a Deus que vai voltar Viveiros, vai voltar o Zapelli. Bem provável que volte os 3 zagueiros, né? Porque vai jogar fora. E se Deus quiser, uma vitória. Tamo junto, nação atleticana. Um grande abraço, uma boa noite para você que vai viver agora. Se você vai viver amanhã, um bom dia, uma boa tarde. Tamo junto. Até mais. Se inscreve no canal. É nóis. Abraço. Pra cima, Cap sempre. Mais uma vitória.